Olá! Bom, pessoal, vamos debater mais uma questão da atividade passada de vocês. Nessa questão de hoje, nós vamos debater sobre a hemorragia nasal, que foi um conteúdo estudado ano passado, ainda durante o período presencial. E na seguinte questão fala: Carlos teve um sangramento nasal quando estava na escola. Até ele receber atendimento para tentar conter a hemorragia nasal, um dos procedimentos que seus colegas de turma devem fazer é. Então, pessoal, lembrando que os primeiros socorros são procedimentos que vocês podem realizar, que vocês devem realizar, que é um procedimento que acontece antes do atendimento de socorro, antes do atendimento médico. Então, vamos lá debater sobre a hemorragia nasal, que seria o sangramento nasal. Letra A. Na letra A, ele fala que um dos procedimentos que os colegas de turma devem fazer na letra A fala: colocar um pano ou toalha fria com gelo sobre o nariz e levantar a cabeça. Letra B. Abaixar a cabeça e pressionar o nariz com os dedos por mais de 3 minutos. Letra C. Colocar algodão queimado na cavidade nasal por um período de 3 minutos. Letra D. Deitar ele e elevar as pernas. E letra E. Pedir à vítima para suar o nariz. Então, pessoal, esses procedimentos são os procedimentos que vocês devem tomar numa situação de sangramento nasal. Vamos debater o mesmo slide que foi utilizado nas aulas do ano passado, quando fala de hemorragia. Então, nós temos a hemorragia, que a hemorragia é um sangramento de forma descontrolada, que pode levar a vítima à morte rapidamente. Sua gravidade depende de sua fonte. Então, pessoal, a hemorragia, ela pode sim levar o indivíduo a óbito. Uma hemorragia nasal é algo mais simples, que a gente não deve se preocupar tanto. E as hemorragias, elas vão depender da sua fonte. Então, a gravidade dela depende da fonte. Por exemplo, se ela vem de uma artéria, o sangue jorrando de uma artéria, ele é um sangue mais intenso, com a quantidade bem maior. Então, a preocupação ela deve ser mais grave, pois já estamos falando de uma artéria. Vamos lá. A fonte, vocês estão observando aí nesse quadro, nós temos a fonte e a característica. Na fonte nós temos a artéria, sangue jorrando, fluxo pulsátil, cor vermelha viva. Então, quando você se depara com um sangramento, que o sangue ele está jorrando muito forte, ele é como se ele espirrasse para frente. Você sente que tem um pulso ali naquele local do sangramento, e a cor, ela é uma cor vermelha viva. No momento que você se depara com esse tipo de hemorragia, você já deve se preocupar, pois é uma hemorragia arterial e ela é mais grave. Quando é da veia, observe na segunda imagem que ela é venosa, chama-se venosa, o fluxo é mais lento, é estável e a cor do sangue é um vermelho mais escuro. Quando você se depara com esse tipo de hemorragia, é uma hemorragia mais simples, não sendo tão grave quanto a hemorragia arterial. O sangue ele vai sair um pouco mais lento que no caso da arterial. A cor do sangue já é um vermelho mais escuro, porque não é um sangue arterial, já é um sangue venoso, por isso a diferença da cor. E nós temos, por último, a hemorragia capilar. Essa hemorragia capilar ela vem dos vasos. O fluxo é bem lento e bem uniforme. Então, é aquela coisa mais simples. Você está na cozinha, você corta o dedo com a faca, que não foi tão profundo. Você atingiu apenas os capilares. Então, é um sangramento mais leve, que às vezes você consegue tomar os procedimentos em casa mesmo. Quais são os procedimentos que devem ser tomados em uma hemorragia? Antes de atender a vítima, colocar luvas de látex ou envolver a mão com outro material impermeável e limpo. Lembrando, pessoal, que a hemorragia ela é um corte mais profundo, né? Ou que ela atinja uma artéria, ou que ela atinja a veia ou um capilar. Não é ideal que a gente
toque nesse local com as mãos sujas. Então é importante que você colocar uma luva. Se você não tiver luva no momento, você lava as mãos ou você utiliza um material impermeável para que não haja a proliferação de bactérias no local. O segundo procedimento é chamar o socorro especializado no momento em que acontece já a hemorragia. Determinar a fonte do sangramento. O que você deve fazer? Você vai dizer, no momento da ligação para o pronto-socorro, qual a fonte do sangramento. Você pode não saber se é arterial, se é capilar ou se é venosa, mas você vai dizer, não, tá saindo muito sangue, tá derramando muito sangue, tá muito intenso o fluxo. Você vai dizer se o sangue é vermelho vivo, você dá essas informações que o pronto-socorro já vai identificar. O quarto procedimento, com um pano limpo, comprimir o ferimento com firmeza por 10 minutos, com a parte ferida elevada. Pessoal, esse tipo de procedimento, esse quarto, ele é tomado principalmente em hemorragias que atingem as artérias, porque as artérias, o fluxo de sangue ele é muito grande. Então, no momento que você vê, por exemplo, o indivíduo cortou o pulso, que o pulso é uma artéria, qual o procedimento que você deve tomar imediatamente? Você pega um pano e com firmeza você amarra esse local com bastante força e você levanta o braço da pessoa para cima, para que haja o menor fluxo de sangue. Então, esse procedimento ele deve ser tomado principalmente em hemorragias arteriais. Por último, não remover o pano ensopado. Deve-se sobrepor outro pano suscetível àquele até a chegada do socorro especializado. Então, pessoal, é no momento que você está realizando ali, colocando aquele pano com força no local para comprimir aquele sangramento. Aquele pano ele vai ficar todo úmido, né? Vai ficar ensopado de sangue. Você não deve remover aquele pano, você deve sobrepor outro pano até que o socorro chegue, né? Isso em caso dessas 3 tipos de hemorragia, arterial, a venosa e a capilar. Já a hemorragia nasal, o procedimento é diferente. Observa aí na imagem. O primeiro procedimento que você deve tomar é acalmar a vítima e colocá-la sentada com o tronco e a cabeça eretos. Lembrando, quando eu falo eretos, todo retinho, você não deve colocar o indivíduo para colocar a cabeça para cima, porque aquela hemorragia nasal é o sangue, o seu organismo está expulsando o sangue ruim para fora. Então, se você levanta a cabeça e deita a cabeça para trás, esse sangue ele vai retornar ao local de origem. Isso não pode acontecer. Então, você tem que colocar o indivíduo ali, tentar acalmá-lo e pedir para que ele não levante a cabeça para trás. Em momento nenhum, a vítima deve assoar o nariz. Não deve assoar o nariz, porque no momento que você assoa o nariz, você estimula um aumento dessa hemorragia. Então, não deve assoar o nariz. Pressionar a narina que sangra por 3 minutos. Então, no momento que aconteceu, observa nessa imagem que tem à frente, o indivíduo ele deve elevar o tronco um pouco para frente, né? Não para cima, como eu falei anteriormente, jamais para cima, mas sim para frente, porque aquele sangue que está sendo colocado para fora é porque o seu organismo que está expulsando. Então, você coloca o corpo um pouco para frente e você pressiona a narina por 3 minutos, com a cabeça um pouco para frente. Observa na imagem aí, nós temos o correto e o erro. Por último, aplicar compressa fria no nariz e na face, por colocar gelo, porque o gelo ele é vasoconstritor, ele vai fazer com que os vasos eles se comprimam e que evite o maior sangramento. Se o sangramento não parar, procure um médico, porque aí já pode ter acontecido uma dilatação nos vasos. Então, a hemorragia nasal ela pode ser sim um aviso de algo que esteja acontecendo no organismo. Então, voltando para a questão, nós temos aí na letra A, colocar um pano ou toalha fria com gelo sobre o nariz, isso é correto, só que levantar a cabeça é errado. Observa na imagem aí, a cabeça ela tem que ficar para frente.
O correto seria abaixar a cabeça e pressionar o nariz com os dedos por 3 minutos. Observa aí na imagem que você consegue perceber qual é a forma correta. Na letra C, colocar algodão queimado na cavidade nasal por um período de 3 minutos? Jamais. Não pode colocar, você não pode colocar um algodão queimado, porque pode ser que o cheiro incomode. Deitar e elevar as pernas, jamais, porque você não pode ficar com a cabeça voltada para baixo nesse momento. Pedir à vítima para suar o nariz, também jamais fazer esse procedimento, porque pode aumentar a hemorragia. Então, o correto seria letra B. Essas questões, pessoal, de primeiros socorros, são questões muito importantes que devem ser debatidas sempre com vocês. Vocês devem relembrar esse conteúdo, que é um conteúdo do ano passado de vocês, mas que é muito importante para que vocês possam realizar a prova de vocês com sucesso. Um beijo no coração e até a próxima aula.